Aí, o Pedrinho já chegou fazendo barulho. É. Quando você crescer, você vai dar trabalho, viu, Pedro? Amém, queridos. Vamos orar? Graças te damos, Pai. Nós te amamos. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ser abraçados pelo Senhor. Queremos ser corrigidos. Queremos também confessar. Queremos adorar. Queremos ter o coração aquecido, a mente instruída. Queremos te bendizer. Queremos te dar louvores. Queremos render glórias ao teu nome. Esteja conosco nesta noite. Recebe a nossa adoração, nosso louvor. Esteja com aqueles que não estão aqui presentes, que o Senhor possa também tocar os seus corações, para que eles possam ter fome, sede da tua palavra, Senhor, e priorizar acima de tudo as Escrituras Sagradas, a oração neste ano de 2023. Abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país. Nós oramos por aqueles que sofrem, pelos que estão gemendo, por aqueles que estão desempregados, os que estão solitários, sofrendo. Oramos pela igreja, por um avivamento espiritual em nossas vidas. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Josué 1, do 1 ao 9. Eu estava hoje à tarde pensando, é o primeiro livro da Bíblia com o nome de uma pessoa. Então, deve ser importante esse livro da Bíblia, né? Josué. E antes deste homem, houve personagens importantes. Vamos tentar lembrar? Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, os 7. O 7, Adão. Coitado do Adão. Ninguém lembra do Adão, né? Mas só fala disso dele, né? Só isso. Mas você quer o Moisés, Renato? Ninguém sobressai ao Moisés. Ninguém, Renato. Eu penso no Abraão, no Moisés, né? Eu penso no Enoque, embora a Bíblia fale tão pouco dele, mas ele teve uma vida tão significativa. Eu penso no Jó, mas o Davi também, mas ninguém superou o Moisés, Renato, no Antigo Testamento, né? O amigo de Deus, né? Sim. Não. Então, homens importantes, né? Na caminhada bíblica. Eu não estou menosprezando o 7, né? Nem o Noé. Esse dia eu estava lendo a história do Noé pro Thomas, né? E estava pensando, como que Deus falou com esse homem, né? Que fé que ele teve de construir aquela arca sozinho. Que empreendimento que foi aquele. Quantos anos demorou para construir a arca? Vocês lembram? 120 anos. Eu lembro do comentário de John Stott dizendo que nenhum trabalho para Deus é feito de um dia para o outro. Aí, Pedrinho, você já chegou agora, já quer. 120 anos fazendo aquele negócio ali, meu irmão. Que ele gastou 120 anos para um projeto que durou quanto tempo? 6 meses. Foi o tempo que choveu. Mas protegeu de verdade 6 meses. Não, proporcionalmente é pouco. Aí eu pensei em Jesus, 33 anos de vida, né? Essa é a idade que se supõe dele. Não se tem nada que, né, que garanta que seja isso, mas isso.
É, 33 anos e meio, né? Então, desses 33 anos e meio, 30 foi na obscuridade. Ninguém sabia nada dele demais. Vivendo em Nazaré. O João Batista, tantos anos, que era mais 6 meses mais velho que Jesus, teve 1 ano de trabalho. E sai de cena assim. Tem um comentário de um puritano que ele fala sobre a vida do João Batista e diz o seguinte: se prepare, sirva a Deus com honraria, se doe ao máximo por Ele, proclame Cristo, morra e seja esquecido. É isso a vida. A vida é isso. Ah. Ministério mais excelente, né? Preparou o caminho. Então Josué é o primeiro homem que tem um livro sobre ele na Bíblia. Davi não tem um livro sobre ele na Bíblia. Elias não tem, né? Moisés. O Josué tem. E vamos lá, primeiro capítulo, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente e do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Nem fique assustado. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém. Nós vamos hoje estudar a partir do verso 6, continuando de onde nós paramos na semana passada. Seja forte e corajoso. Certamente Josué não era, nem forte e nem corajoso. Quando nós olhamos os personagens bíblicos, como nós acabamos de citar aqui, nós acreditamos que eles eram personalidades fabulosas, acima da média, caras que iriam certamente para Harvard,
personalidade do ano. Destemidos, intrépidos, inteligentíssimos, líderes natos. E a gente olha para eles, olha para nós e fala o seguinte: eu não queria me enquadrar nisto. Está aqui o homem que recebeu, como nós falamos na semana passada, e eu reiterei nas semanas anteriores, ele recebeu uma tarefa, pessoal, que se você olhar bem, se o Saul, quando foi chamado para ser rei de Israel, ele se escondeu no meio da bagagem. Lembra? Samuel foi apresentar ele para a nação de Israel. Cadê o Saul? Ele se escondeu no meio das malas. Cadê o cara? Encontraram ele lá. Ele não queria. Vocês sabiam da história do Santo Agostinho? O Agostinho, quando ele foi... Eu falei Santo Agostinho esses dias na casa da minha mãe. Tomara que ela não esteja assistindo lá, porque ela assiste quinta-feira com a minha cunhada. Santo Agostinho ficou nervosa comigo. Não precisa nem falar por quê, né, dona Nália? Uma assembleiana falando de Santo Agostinho. Sim, mano. Ele e Caleb foram os únicos que estavam... Hã? Sim, que saíram do Egito, foram os únicos, né? Não. Eu vou sugerir que você leia Números 13 e 14. Eles não pecaram. No evento, quando eles foram lá espiar a terra, os únicos que não deram resultados negativos e não inflamaram o povo para retornar para o Egito foram eles. Certo? Números 13 e 14, tá bom, Rodrigo? Ele tem uma tarefa terrível pela frente, que nem o Moisés conseguiu cumpri-la. Não é? O reformador vai ensinar você aí, tá bom? Não, foi o Arão, irmão do Moisés. Falou que foi o fogo que fez. Eu joguei aí o ouro no fogo, saiu isso aí. Saíram do Egito. Lembra? Porque já tiraram bastante já, Rodrigo. Hã? Ouro, Rodrigo, era muito ouro. Você vai na Praça da Sé em São Paulo, você vê os neguinhos os ciganos dando risada com ouro, no dente de ouro. Tem igreja também que dá dente de ouro, hein? Você já viu? Vamos lá, pessoal. Seja forte e corajoso. Deus repete só nesse capítulo. Quantas vezes? 3 vezes. No 6. Hã? No 6, no 7, no 9. Mas nesse trecho que nós estamos lendo, do 1 ao 9, ele repete 3 vezes para que Josué seja forte e corajoso.
E não foi só nesta ocasião que Deus falou com ele sobre isto. Deuteronômio, um livro antes aí de Josué, no capítulo 1, o que fez com que eu entendesse de que Josué não tinha essa personalidade vibrante, entusiástica, que nós acreditamos que ele era o cara certo, porque ele era um cara destemido naturalmente. Hã? Isto. Era o cara que acordava todo dia de manhã, olhava no espelho e dizia: é hoje que eu vou conquistar a terra prometida, porque eu tenho a força, sou invencível. O Pedrinho não era desse tempo, né? Como que era a música do Eu tenho a força? O Joés era desse tempo aí? É. Como é que os coaches falam hoje? Olhe dentro de você, olhe para o espelho e diga que você pode, porque dentro de você tem o quê? A força que você ainda não descobriu, o todo o potencial. Levou lá para o coque, né? Vamos lá. Deuteronômio 1:38. Olha só, quem vai ler para mim, por gentileza? Marcele, você pode ler? Olha só. Aí, ó. Aí. Anime ele. Você não vai entrar, Moisés. Deus está falando isso com Moisés. Não é você que vai entrar. É Josué. Começa a animar ele. A tarefa vai ser difícil. Começa a animar ele. Imagina o Moisés, velhão. Ó, Deus não falou que não é comigo. Eu não vou entrar. Aliás, eu vou morrer. O bagulho é louco. E diz que é você que vai levar esse povo aí. Esse povo já tentou me matar várias vezes. Hã? Essa igreja aí não é fácil. Se você não der o que eles querem, eles vão querer te matar. Vão querer te apedrejar. Vão embora, vão querer voltar para o Egito. E é você que vai pastorear eles. Se anima, rapaz. Eu acho que o Josué não ficou muito animado não, sabe por quê? Deus falou com ele de novo. Capítulo 3. Marciele, por gentileza. Versículo 28. O Kleber está sem Bíblia hoje? Ultimamente, né? É. Aí, ó. Tá aí, dona Nádia. Só as pessoas que não são chamadas por Deus que se oferecem para fazer isso, dona Nádia. Que elas não têm ideia do que é. Então elas vêm. Eu quero ir. Todas as pessoas que se ofereceram para seguir a Jesus, lembra dos dois homens lá que se ofereceram para seguir Jesus? Jesus disse: não, volta para lá. Porque eles não têm ciência do que é o negócio. Tem que ser chamado. Claro. E quando eu cheguei aqui em Balneário Camboriú, me deu. Meu Deus, eu falei. Entenderam, né? Eu lembro. Eu queria poder falar. Quinta-feira queria que fosse mais informal. Eu lembro, dona Nália, quando eu cheguei aqui, no dia 5 de janeiro de 2012, que eu cheguei aqui, que eu olhei para isso daqui, eu não conhecia quase ninguém, eu fiquei olhando isso aqui, eu falei, meu Deus, como é que nós vamos começar? Não sei nem como começa isso aqui.
Quando eu fui para o Mato Grosso, dona Nália, Passo Fundo, eu estava meio aéreo ainda, mas demorou uns 6 meses, aí caiu a ficha lá. O bagulho é doido. Então, está aqui, todas as demandas que nós temos na vida, nós olhamos para dentro de nós, nós olhamos para questões externas, é sempre maior do que nós. E Deus vem, Ele não vai afagar o nosso ego, dizer o seguinte: eu estou compadecido de você. Ele diz o seguinte: seja forte e corajoso. E tinha um detalhe, eu não estava bem quando eu cheguei aqui. Não estava, eu estava vindo de lá, né? Foi ruim lá. Mas a gente conversa sobre isso. Por que você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometida aos pais deles? Josué 23:14. Vamos ver o juramento que Deus fez? Aqui é o epitáfio do Josué. Ele está morrendo, está terminando já a vida dele, ele está recordando, desafiando o povo. E olha o que ele vai falar. Marcele, por gentileza. E 14. Aí, grifem isso na Bíblia de vocês. O que Deus prometeu lá no início para ele? Eu vou dar esta terra para vocês, como eu prometi. No final da vida do Josué, o que ele fala? Nenhuma das promessas que Deus fez para nós, que inclui a terra, a promessa de estar com eles, nenhuma dessas promessas falhou. Deus é fiel. Deus cumpre com as suas promessas. Confie na palavra dele. É veraz a palavra do Senhor. Amém? Agora, voltando ao tema da coragem. O que significa coragem sob a perspectiva bíblica? O que significa coragem? Também, mas sobretudo, determinação de obedecer a Deus, independente do custo e das consequências que teremos em obedecê-lo. Coragem. Eu vou obedecer a Deus. Farei o que Deus manda fazer, independente do custo que isso vai ter. É essa força e essa coragem que Deus pede ao Josué, que Deus pede a todos nós. Eu poderia dizer para vocês, sob a perspectiva bíblica, que coragem é um estado de espírito em que o coração ama e teme a Deus mais do que ama e teme os homens. Aí você vê exemplos de coragem. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ó, rei Nabucodonosor, fique você sabendo que eu não vou me curvar diante da sua estátua. Se Deus quiser me salvar da fornalha de fogo, Ele pode salvar. Se Ele não quiser, eu vou ser consumido pelo fogo, mas que você fique sabendo que eu não vou me curvar diante dela. Coragem. Teme mais a Deus do que os homens. Teme mais a Deus do que a consequência de desobedecer a Deus. Daniel.
Ah, é só 30 dias sem orar. Meu Deus do céu, hoje em dia as pessoas iriam adorar um negócio desse. 30 dias sem orar? Meu, é? Hã? Não, já não ora mesmo. Dias sem vir na igreja. Ah, pastor, olha. Beleza, 30 dias só. Falei para o Eliane esses dias, 30 dias de férias nós vamos ter. Mas não é 30 dias. Vou pegar pesado aí na leitura da Bíblia, na oração, né? Que já é tão difícil durante um ano inteiro para ela, né? Pegar pesado com a sujeita lá. É a coragem de temer a Deus mais do que temer aos homens. Fique sabendo. Eu estava hoje à tarde pensando, né, de que nós vamos ter escola dominical, domingo de manhã, antes do culto. Que Deus prepare professores aqui, né, porque senão o pastor vai sucumbir, né? E se Deus quiser, tem gente se preparando aí, estudando a confissão de fé de Westminster, já estão fazendo isso. Nós queremos trabalhar a confissão de fé de Westminster, ensinar a confissão. Eu lembrei da confissão belga. São 3, as igrejas presbiterianas no mundo inteiro seguem 3, as igrejas, na verdade, holandesas, alemãs e belgas, seguem os 3 padrões que eles falam, que é a confissão de Heidelberg, a confissão belga e a outra que eu esqueci. E as igrejas, não, as igrejas escocesas, que é Westminster. Não, são 4 documentos, Renato. Agora que eu lembrei. Os cânones de Dort, confissão de Heidelberg e a confissão belga. São as igrejas alemãs, holandesas e belgas. As igrejas escocesas, inglesas e americanas seguem a confissão de Westminster. E o presbiterianismo que veio para o Brasil foi o presbiterianismo da Escócia. Por isso que nossa igreja segue o padrão escocês. A confissão belga, que tem nessas Bíblias aí, de Genebra, que nós temos aí, foi escrita por um grupo de pastores? Não. Compra, viu, Rodrigo? Bem. Isso. Fé reformada é melhor, né, Renato? Tem as 4. Depois eu mando o link para você, Rodrigo. Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Tá. Eu mando para você. Tá bom? Aí, Pedrinho, deixa eu te falar uma coisa. A confissão belga, os pastores, quando terminaram essa confissão, eles escreveram para o rei, esqueci o nome do rei, do imperador, dizendo o seguinte: nós queremos mostrar para vocês que o cristianismo que nós professamos não é diferente do que os apóstolos escreveram, do que os apóstolos pregavam, ensinavam. A Igreja Católica calunia a gente, dizendo que nós criamos um novo cristianismo. Isso não é verdade. Está aqui, ó. O que nós cremos está aqui. A Bíblia está aqui, o que nós cremos está aqui. Nós não somos subversivos. Nós não estamos indo contra o Estado, nós não estamos indo contra as leis do Estado. Nós estamos ensinando o nosso povo a serem submissos à autoridade do Estado, temendo a Deus, servindo as pessoas. E estamos dispostos a serem servos do Estado,
submissos ao rei em tudo, exceto numa coisa. Nós não vamos mudar uma vírgula do que está escrito aqui. Estamos dispostos a permitir que você arranque as nossas línguas, fure os nossos olhos, arranque os nossos ouvidos, corte os nossos membros, mas não vamos permitir e mudar uma vírgula do que está escrito aqui. É a introdução da confissão belga, Renato. O cristianismo reformado na Bélgica foi profundamente perseguido. Bélgica, França. Não é à toa que a igreja reformada nesses países até hoje é inexpressiva pela igreja católica. Foram duramente perseguidos. Esse pastor que escreveu a confissão foi morto pela igreja católica. Esse é o tipo de coragem que está disposto a sofrer as duras consequências para obedecer a Deus. É o que Deus chama o Josué a ela. Coragem, força. É a coragem de ir contra a nossa cultura. Hoje nós não enfrentamos essa perseguição no nosso país. Mas nós temos outras forças hostis contra nós. A força do quê? Do hedonismo, da cultura do prazer, do materialismo, da sensualidade, do consumismo, do individualismo, do conforto. Coragem para dizer não e obedecer a Deus. Amém? Versículo de número... Agora, como é que a gente consegue ter coragem, pessoal? Dentro de nós mesmos? É? Vamos lá em Efésios capítulo 6. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso. Hã? É. Ó, Marcele, por gentileza, Efésios 6 e 10, onde nós obtemos força, pessoal. Aí, sedes fortalecidos. A voz está no tempo ativo ou passivo? Hã? Passivo. Fortalecidos. Não é você que se fortalece. Alguém fortalece você. Quem é que te fortalece? O Senhor. Na força de quem? Do seu próprio poder? A força do seu poder, do poder do Senhor. Não é o seu poder. A nossa cultura diz que nós temos poder. O cristianismo verdadeiro diz que nós não temos poder. Você pode todas as coisas, basta você querer. Tá bom? Vamos lá. Versículo 7. Acho que nós não vamos terminar de novo isso, viu? Capítulo 7. Não, versículo 7, me perdoe. Tão somente seja forte e muito corajoso. Olha aí, de novo. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Grifem aí.
algo que todo mundo deseja: ser bem-sucedido. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Vocês prestaram atenção, né? A primeira coisa que Josué disse que ele deveria, que Deus fala para Josué, em relação à Bíblia, o que era? Fazer, cuidado de fazer. O que isso pressupõe? Pressupõe uma coisa. A segunda. Terceira. Ó, tá vendo? Tô dando chave para pregação, ó. Um dia que vocês foram pregar sobre esse texto, tá bom, Marcele? Então você prosperará, ó, prosperar, ser bem-sucedido, prosperar, e será bem-sucedido, termos correlatos. Não foi isso que eu ordenei? Deus fala com ele de novo. Por isso que eu digo que ele era uma personalidade titubeante. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Nesta sessão, o Josué é desafiado a observar a palavra de Deus e dar um alto valor a ela. E hoje à tarde eu pensei, durante os 40 anos que o Moisés ficou no deserto, o que Moisés ficou fazendo, pessoal? O que vocês acham? Lendo esses versículos aqui, o que Moisés ficou fazendo durante os 40 anos? Hã? Também. Você falou alguma coisa, Josi? Não? Teve alguém que falou. Foi você, Kleber? Ó, versículo de número 8. Segundo tudo o que nele está escrito. Primeira coisa, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Teve tempo para escrever. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já estava escrito, Renato. Josué era auxiliar dele. Josué ficou vendo o processo de escrita. Acompanhou de perto. Ele não apenas escreveu, mas ele ensinou Josué também. Versículo número 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Durante esse tempo, ele discipulou Josué com o quê? Com as escrituras. Então, eu vou escrever aqui do lado, ó. Ele escreveu os livros da lei, ele discipulou. O que mais ele fez com Josué? Ele falou deste livro da lei com ele. Ele meditou. Cuidado, né?
Como diz o homem de Deus, o Tozer, se a gente tivesse tempo para ouvir esse homem, ler o que ele escreveu. Deus tem muito pouco para dar para as pessoas apressadas, ansiosas, inquietas, que se sentem mais à vontade na frente da televisão do que das Escrituras. Que tem que ter cuidado para ler a Bíblia. Sabe o que me chamou a atenção lendo isso aqui hoje? Vamos ver? Versículo 7. Cuidado de fazer segundo toda a lei. Aí o verso 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. No 7 é toda a lei. No 8 é tudo o que nele está escrito. Não é algumas partes que nós gostamos. É a totalidade da revelação bíblica que nós devemos acatar e obedecer, amar e se comprometer com ela. Antes da gente ver o que o Josué deveria fazer, eu queria que você olhasse comigo o valor da palavra de Deus para o cristão. O que nós deveremos preferir em relação à palavra de Deus? A importância da palavra de Deus. Abre a Bíblia de vocês, Salmo 119, por gentileza. Salmo 119, versículo 103. A palavra de Deus é tão importante que devemos preferi-la ao próprio alimento. Quem pode ler para mim 119 e 103? Marcele. Lembram de Mateus 4:4? O que diz Mateus 4:4? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é tão importante para nós, que nós deveremos, que ela é mais importante do que o próprio, o quê? 119, 147, Marciele. E o Pedro leu 148, por favor. Olha só. Pode ler de novo, Marcele e Pedro? Está aí. Acorda antes para poder ler a Bíblia. É preferível ao sono. A palavra de Deus é mais importante do que algo que move os homens, pessoal. Eu vou dizer isso para vocês. Move todos os homens, de todos os tempos, em todos os lugares. Salmo 19, versículo de número 10. Pedrinho. Isso. Lê o 7 até o 10, Pedrinho. É. Isso.
são mais desejáveis do que o ouro. Eu leio isso aqui, eu lembro do que Jesus disse, o que o homem não dará pela sua alma um dia. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? 119:72. Marciele, por gentileza. Aí, milhares. Por que nós não enxergamos a Bíblia desse jeito? O problema está na Bíblia ou em nós? Então, pessoal, a Bíblia, nós devemos preferi-la, em primeiro lugar, ao quê? Ao alimento. Em segundo lugar, ao sono. Terceiro, às riquezas. E em quarto, 119:23. Marciele, por favor. E o versículo 51 agora. O verso 51 quer dizer: até mesmo a companhia das pessoas, se elas se opuserem à palavra de Deus, com quem que você vai ficar? Está aí. Com a palavra de Deus. Esse é o valor da palavra, pessoal, que nós temos aqui. E que o Josué foi desafiado a obedecê-la. Nós começamos 9h15. São 9 horas agora. Vai dar 9 horas agora. Vamos terminar? Voltamos a Josué 1. Josué deveria fazer pelo menos algumas coisas em relação à palavra de Deus, para que ele pudesse ser um homem próspero, bem-sucedido na sua missão designada por Deus. Para que ele pudesse terminar os seus dias bem. A coisa que eu mais peço para Deus é terminar os meus dias bem. Diga, Renato. Acho que é entrar. Jesus falou que é para entrar, entre no caminho. Depois que você entra, acho que não tem como sair mais. É tão estreito, não dá nem para voltar para trás mais. Então, mas eu estou dizendo não só completar a carreira, mas muitos completam, mas completam mal, Renato. Amargurados. Né? Amargurados, ressentidos, principalmente pastores, né? Ressentidos, amargurados. Vê como que o Josué terminou lá? Desafiando o povo, dizendo: olha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Sonhando. Envelhecer bem. Como diz o Paul Tournier, tem um livro dele. É preciso saber envelhecer. E nós aqui, excetuando Pedro, todos nós, menos a Marciele, já estamos no segundo tempo da vida. Excetuando Pedro e a Marciele. Quando é o segundo tempo da vida? Depois dos 40.
Joésia também. Hã? Não, é porque você está tanto tempo com a gente, Jô. Você já é casado com filho. Não, eu não estou atenuando. Eu não estou atenuando Eu não estou atenuando, é porque... Tá bom, mas será? Tá bom. Amém? Nós já estamos no segundo tempo da vida. É. Vamos lá, então. O Josué, para ser bem-sucedido, todos nós queremos ser prósperos, nós queremos ser bem-sucedidos, não queremos? Aliás, podemos ter divergências, e eu, como pastor, eu não quero que nós tenhamos divergências de pensamentos do que é ser bem-sucedido e prósperos. Eu não quero que vocês tenham uma ideia mundana do que é ser bem-sucedidos. Não quero. Aliás, eu prego para que vocês não tenham uma ideia mundana do que é ser bem-sucedidos. E essa é a grande questão que eu fiquei me debatendo hoje à tarde, lendo isso aqui, falar para vocês sobre a perspectiva bíblica, cristocêntrica, paulina. Pegar toda a Bíblia e descobrir o que ela fala sobre o que é ser uma pessoa bem-sucedida. Mas vamos ver o Josué. O que Deus fala para ele? O que ele deveria fazer? Que você saiba aqui uma coisa, Pedrinho, você que está começando agora. Marciele e Kleber, vocês que serão pais daqui uns dias. E têm a tarefa de discipular um ser que não pertence a vocês. Pelo qual Deus vai cobrar de vocês um dia. O que vocês ensinaram para o meu filho, que eu dei para vocês cuidar temporariamente? É isso. Qualquer tipo de sucesso que uma pessoa tiver, se ele não for relacionado às Escrituras Sagradas, de acordo com esse texto aqui, não é sucesso. Eu falei um negócio muito duro uns domingos atrás aqui. Ele falou assim: Fábio, se uma pessoa nascer, viver 90 anos lucidamente, viu, Rodrigo? Tiver tudo na vida, não conhecer Jesus Cristo, não adorar Jesus Cristo, não confessar Jesus Cristo como Senhor, sob o ponto de vista bíblico, um aborto é melhor do que ele. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E nós precisamos falar sobre isso, pessoal. Do qual é o sentido da vida? Então, palavra de Deus é isso aqui. Josué, não cesse de falar. Josué, tenha o cuidado para obedecer. Josué, medite neste livro. Então, a partir disto, há pelo menos algumas coisas para a gente observar. A primeira delas, Josué deveria conhecer a palavra de Deus. Se Deus diz para ele que ele deveria, olha só, cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou.
Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. De acordo com o versículo 8, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Pressupõe, embora essa palavra conhecer não esteja presente no texto, pressupõe que o Josué deveria conhecer este livro profundamente. Se este livro era o guia dele, ele precisava saber o que essa lei dizia. A Bíblia, para Josué, não era um rolo para ser colocado dentro da arca lá, para ser uma relíquia e ser vista de tempos em tempos, ser tocada assim, fazer um gesto, deixar aberto no Salmo 91, para espantar mal-olhados, vibrações contrárias. É um livro para ser lido e estudado. Agora, eu sinto a necessidade de ensinar a igreja a estudar a Bíblia, não apenas ler. Estudar a Bíblia. Eu quero fazer isso. Talvez fazer isso nas quintas-feiras. Eu sei que muitos de vocês têm muita dificuldade já para ler, ter tempo para ler a Bíblia. Mas eu quero estimulá-los não apenas a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Sabe por quê, pessoal? É uma grande questão quando nós começamos a estudar a Bíblia. Deus começa a mexer conosco, falar conosco, justamente quando a gente começa a estudar as Escrituras. Agora, permita falar uma coisa para vocês. Só quem é leviano para falar que o trabalho pastoral é um trabalho fácil. Se um pastor quiser levar a sério o seu trabalho, eu não estou dizendo isso porque para vocês que eu sou pastor, mas eu quero dizer isso bem de forma muito clara para vocês. Se um pastor quiser levar um trabalho dele a sério, talvez seja o trabalho mais desumano que existe. Tá bom? O Josué era pastor de uma congregação de mais de 1,5 milhão de pessoas. Você imagina se esse homem era tarefado? O que Deus fala com ele? Estude a Bíblia. Conheça a Bíblia. Se teve um homem atarefado, foi esse aqui, Renato. Só me permita, só um minutinho, Marcele. Nosso problema não é o tempo, pessoal. Me permita falar isso para vocês. Eu não vou pedir desculpa, não vou pedir ressalvas. Nosso problema é o coração. Você pode ter certeza que naquela época não tinha livros impressos com essa facilidade que nós temos hoje. Diga, Marcele, por favor.
Leia Romanos 9, 10 e 11. Paulo vai explicar isso daí. Leia 2 Coríntios 3 e 4. Paulo vai explicar também, tá bom? Eles leem, Marciele, e só vê a lei lá. Não enxergam nada mais do que isso. Porque o Espírito Santo não faz com que eles enxerguem Jesus. É triste. A leitura da Bíblia para eles é muito triste. É muito triste. Tá bom? Vamos ver. E não é muito diferente de muitas igrejas por aí não, viu? Você não vê Jesus no Antigo Testamento? É um judeu. Conhecer a Bíblia. John Stott fala, esteve num café de Londres, tomando um chá. Escutou 2 clérigos muçulmanos falando sobre os cristãos. E eles diziam o seguinte um ao outro: eles não conhecem o livro deles. Eu vou ficar tão feliz quando nós avançarmos. O Espírito tocar em nós. Esses bancos estiverem cheios nas quintas-feiras. As pessoas chegarem cedo agora no domingo. Esse vai ser a maior recompensa da minha vida. A maior alegria da minha vida. A palavra de Deus, pessoal. Ela é preferível ao quê? Ao alimento? Ao que mais? Ao sono? Ao que mais? Às riquezas e até mesmo às pessoas. Segundo lugar, o Josué deveria falar da palavra de Deus. Não cesses de falar deste livro da lei, 1 e 8. Ele deveria claramente conversar sobre a Bíblia no seu contexto familiar, diante dos soldados, com as pessoas que faziam parte da nação. Isso desafia a gente de que a palavra de Deus deve fazer parte da nossa conversa em casa, de que nós deveríamos falar da palavra de Deus com os nossos amigos, deveríamos falar da palavra de Deus com os nossos companheiros de trabalho. E nós hoje, diferente da cultura de Josué, mas não muito diferente, vivemos numa cultura intolerante em relação à palavra de Deus, e ao mesmo tempo, nós temos uma timidez profunda em falar da palavra de Deus com os amigos, com os nossos parentes. Nós temos facilidade de falar de todos os temas possíveis. Mas quando chega no tema da Bíblia, nos temas espirituais, da nossa fé, nós travamos. Por que isso acontece conosco? Eu poderia elencar algumas questões que são pertinentes. Falta de poder espiritual. A palavra de Deus não faz muito parte da nossa linguagem. Ela está pouco presente em nós. Timidez, vergonha de não ser aceito. É a falta de coragem que eu falei. Queremos agradar os homens. A Bíblia diz, se você quiser agradar os homens, você não é um servo de Deus. Por último não. Terceiro lugar, ele deveria meditar na palavra de Deus. A importância da meditação, pessoal.
Lembra do Salmo 1? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. A meditação vai um passo além do conhecimento das Escrituras. Aliás, a meditação é pegar a informação que está na cabeça e levar para o coração. E aí é onde, de acordo com Lutero, Deus começa a falar conosco. E é onde a palavra de Deus começa a mexer com a gente. É quando você pega um versículo da Bíblia, Josi, e fica pensando nele ao longo do dia. Eu tenho vontade de matar meu marido, mas a Bíblia diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Aí você fica pensando no tema da submissão, e aquilo vai mastigando dentro de você e desce para o coração. Entendeu, Josi? Na hora da ira, irai-vos, a Bíblia diz, mas não pequeis. Fica pensando nisso, Senhor, como é que é esse negócio? Que pode irar, mas não pode pecar. Aliás, eu tenho vontade de aprender isso daí. Toda vez que eu me iro, eu não acho que eu peco. Eu acho que eu nunca me irei sem pecar. Meditar, ruminar a Bíblia, mastigar a Bíblia. Quando isso acontece, e se você fizer isso, o Lutero diz que o Espírito Santo começa a falar com você, o seu coração começa a ser aquecido pela palavra de Deus. Por isso que aquela questão da pressa, do cuidado, não pode ser rápido. Esses devocionais de 5 minutos, pessoal, isso... Mas você fala. Aí, ó. Tem um poema do professor, do mentor do Tim Keller. Eu prometo trazer para vocês que ele fala sobre meditação, pessoal. Uma das coisas mais lindas que eu já vi. O poder da meditação. O que a meditação faz da palavra de Deus? Por que ela é diferente do budismo, por exemplo? O budismo, a meditação, eles ensinam você a esvaziar a sua mente. No cristianismo, é encher a sua mente com a palavra de Deus, que é viva. Viva. E ela vai trazendo vida para você. E vai transformando você. Medite nesta palavra, dia e noite. Dia e noite. Deuteronômio 32 e 46. Volte algumas folhas aí, 2 folhas de Josué. Um exemplo de meditação. Isso. E 46. O exemplo da meditação. Marcele, por gentileza, minha irmã. Pode ler o 47 também. Olha só. Que a gente... Olha, a meditação, pessoal, é pegar a palavra da mente e guardar no coração. Essa palavra não é coisa vã. Se é coisa vã, fica só na mente. Quando ela desce para o coração, ela tem importância. E é aí onde ela promove transformação,
mudança, produz paz, alegria, gera fruto. Amém? Por último, ele deveria obedecer à palavra de Deus. Não menos importante, obedecê-la. Então, as 4 coisas em relação à palavra que Josué deveria fazer. Em primeiro lugar, conhecer. Segundo, falar. Terceiro, meditar. Quarto, obedecer. Amém? Semana que vem nós vamos falar sobre a prosperidade que Deus promete para ele aqui. Tá? Vou. Tá bom? Prosperidade. Para que você seja próspero, para que você seja bem-sucedido, Josué. Moisés não, eu já estava... Luiz, o Vicente esteve lá visitando ele, me falou que ele passou muito mal, não queria nem a visita, mas o Vicente insistiu para vê-lo. Que a gente orasse pelo Luiz, né? Não deixasse de orar por ele em todos os instantes. Orasse por nós, pelo nosso novo horário de culto, domingo, para que a gente venha para a igreja com alegria, com entusiasmo. Está feliz, Pedro? Que a gente se prepare, pessoal. Eu estava hoje pensando nisso. Se prepare para vir para a igreja. Leia a Bíblia, ore antes. Peça para que Deus avive as nossas vidas, que a gente preste um culto. E que Deus aceite o nosso culto. Os que vão prestar concurso, nós estaremos orando por vocês. Amém? Aliás, Joésia, ore por nós. Ore por essas questões, pelos enfermos, o Vicente que está muito mal de virose.